Bem, acaba de acabar aqui um filme que eu acabei de assistir, a primeira vez que eu assisti ele, se chama Brainscan, de 1994, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui como é um vídeo de primeira reação que eu tive ao filme, e eu vou fazer alguns comentários que eu consegui pincelar a respeito dele enquanto eu for assistindo, né? Enquanto eu fui assistindo. Primeiro que é um filme que é muito melhor do que eu imaginava. Eu não sabia que ia ser um filme tão bom assim, né? Porque é o seguinte, o plot do filme, a sinopse do filme é a seguinte. Um adolescente solitário fascinado por filmes de terror descobre um misterioso jogo que usa a hipnose como ferramenta para gerar uma experiência profunda e aterrorizante em quem usar. Basicamente é o seguinte, né? Você tem um jovem que que é fascinado por terror, né? É um jovem que tem um clube de terror na sua escola e, ele descobre esse jogo, né? Através de um amigo dele, e esse jogo ele acaba ficando viciado nesse jogo. É um jogo de realidade virtual que ele vai ele coloca o jogo, né, para rodar. É um jogo em CD e, ele vai é, tendo experiências como se fosse um assassino, né? É um jogo em primeira pessoa que você comanda um assassino. E as mortes que acontecem no jogo, teoricamente, acontecem também na vida real, né? O que eu gostei desse filme primeiro que o ator que você tem aqui é o Edward Furlong, que você vai lembrar dele em Exterminador do Futuro 2, né? É o John Connor do Exterminador do Futuro, né? Do Exterminador do Futuro 2, é o filho da Sarah Connor. Cemitério Maldito 2, a outra história americana, ele também aparece em Detroit Rock City. Então ele é meio que a cara dos anos 90, né? E o que também é a cara dos anos 90 é a temática desse filme. Se vocês olharem a história dos videogames, os anos 90 foi um ano peculiar para a história dos videogames, porque foi um ano que se intensificou muito a questão da violência nos jogos e o que ele traz, o que até onde a violência dos jogos acaba refletindo na violência real, né? Esse aqui é um filme de 1994, como eu acho que eu disse, e, a discussão sobre a violência dos jogos, o que é a violência real, o que é a violência virtual, e o que é a violência real e onde elas se encaixam, onde elas se juntam, é uma discussão que estava muito em voga nessa época, né? Era a época do lançamento do Mortal Kombat, era a época do lançamento do Doom, né? Lá na metade dos anos 90, e toda essa discussão estava em voga. E esse filme ele acaba dando espaço para essa discussão, né? É um filme que também vai antecipar muita coisa do Black Mirror. Essa coisa de você se o jogo você ficar viciado no jogo e não saber mais o que é realidade virtual, o que é realidade virtual, o que é realidade de fato, né? É um jogo que é produzido na história do jogo, é produzido por um campo de pesquisa científico, né, que cria na sua imagem, no seu cérebro, um mesmerismo, né? Você fica mesmerizado e você entra no jogo e você, quando termina o jogo, você meio que desperta de um sonho, né? E é uma coisa interessante porque é uma pegada um pouco futurista na perspectiva dos anos 90, né? Você vê que a ambientação do filme é assumidamente noventista, né? Não tem como negar, né? E o que é interessante também é que essa ambientação noventista ela é colocada de uma perspectiva meio fantástica, meio futurista. Existe uma entidade que aparece nesse filme, que é uma entidade que sai do jogo e,
começa a ter diálogos, né, com o nosso personagem principal, que é o Trickster, né, que ele era uma figura um pouco, parece um punk, punk, meio gótico, e ele é uma espécie de, se vocês assistiram Beetlejuice, ele é uma espécie parecida com o Beetlejuice, ele é uma figura que não tem uma origem certa, ele é uma espécie de demônio, só que ele é uma espécie de... Ele parece um pouco também com Máscara, do Jim Carrey, lá do filme. É, ele tem uma personalidade um pouco parecida com Loki, sabe? O deus da loucura, da mitologia nórdica. E ele tá aqui para fomentar o caos, né? Fomentar o caos e fazer com que o Michael, né, que é o personagem principal, que é interpretado pelo Edward Furlong, ele se vicia no jogo, né? E tem muitos momentos interessantes de metalinguagem. Você não sabe o que é um jogo, o que é uma vida real, o que é um jogo, o que é um sonho. Você não sabe se tudo passa, se tudo no filme não passa de um jogo, né? E é uma ficção científica bastante interessante, né? É bastante interessante para você discutir essas coisas, né? Existe uma coisa também que permeia esse filme, que é uma coisa meio dostoievskiana, né? Especialmente do Crime e Castigo. Você tem na primeira morte que ele coloca aqui no filme, né? Que é uma morte que acontece no jogo e depois acontece também na vida real. Ele acaba deixando testemunha, né? E a segunda parte do jogo é você matar a testemunha, né? Acontece isso também no Dostoiévski, no Crime e Castigo, né? Você tem o Raskolnikov, né? Que mata uma mulher, né? E acaba matando outra que estava ali, sabe? É como se a morte puxasse o outro, uma desgraça puxasse a outra, né? E é um filme muito bom, é um filme que me surpreendeu bastante, né? Eu tô vendo aqui as críticas do filme, e parece que não é um filme não foi um filme muito visto, né? Não tem nem a crítica especializada, apesar de eu achar um filme bastante único, né, na sua proposta, é um filme bastante particular, né? Do diretor John Flynn. Deixa eu ver os outros filmes que esse cara dirigiu para ver se eu conheço algum. Não conheço nenhum filme dele, mas é uma pegada interessante. Eu gostei muito do filme, viu? É um filme B dos anos 90 que traz todas essas discussões. Então, fica a dica aí para vocês. Brain Scan, de 1994.